Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, um podcast para a gente fazer uma fofoca boa e para falar da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa Anselmo, sou host desse podcast, diretora da Upsell Comex, e dentro dessa trilha de episódios nós estamos falando sobre tecnologia nos negócios. Temos 3 convidados falando sobre pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E hoje, o convidado é o Antônio, vou pedir para ele se apresentar, um grande expert também no mundo da tecnologia. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Larissa, muito obrigado pelo convite, prazer estar com todos vocês aqui. Então, como a Larissa falou, eu sou o Antônio, eu sou head de vendas, né, na TOTVS. A TOTVS é a maior empresa de tecnologia do Brasil e da América Latina. Então, sou casado com 3 lindos filhos e um cachorro. Estou aqui para contribuir e falar de um assunto tão legal que é tecnologia, né, Larissa? É isso aí, é um tema que é muito importante. O Antônio, que é head de vendas, está na área comercial, muito conectado com tecnologia, viu muita transformação durante a jornada profissional, quando a gente fala de tecnologia, né, também na área comercial, na área de marketing, na área dos negócios. E a tecnologia, ela transforma muito o jeito como a gente faz negócios, né, Antônio? A forma como a gente lida com vendas, a forma como a gente lida com as pessoas, inclusive. Então, vai ser um bom bate-papo para a gente trazer insights para quem está ouvindo a gente, para quem está implantando novas práticas aí no seu negócio, dentro do seu setor, para entender como a tecnologia pode apoiar as novas perspectivas, o novo jeito de fazer negócio. Legal, legal. Mas, antes da gente seguir para o papo, né, é muito importante a gente entender quem está por trás dessas opiniões, né, que a gente vai falar por aqui. Então, eu acho que é super importante tu compartilhar a tua bela trajetória aí, tanto pessoal quanto profissional, para as pessoas entenderem um pouco. Legal, vamos lá. Eu digo que eu entrei no mundo das vendas por uma coincidência. Eu sempre trabalhei na área administrativa. E um dia um amigo, né, colocou uma coisa no meu ouvido assim, ó, eu acho que a sua área é comercial. E eu fui me aventurar na primeira empresa pensando em tecnologia. Já era uma empresa de tecnologia lá atrás, isso há 20 anos atrás. E desde então, sempre na área comercial, nesse mundo de tecnologia. Passei por grandes empresas, né? Comecei como executivo de vendas ali mesmo, na venda da TI, aquela venda consultiva, né, Larissa? De 90 dias de time de venda, de correr atrás, de ser hunter, de ser também farmer. Passei por tudo isso. E com o tempo, graças a Deus, assim, a minha carreira foi sendo construída nesse intervalo. Então, fui diretor nacional de algumas empresas. Eu também atuei como gerente, etc. Passei pelas etapas, né, as fases. A gente não pode pular muitas fases. Eu falo que quem quer ser diretor um dia, ele tem que passar pelas fases, né, para chegar até lá. E há mais ou menos 8 meses, né, fui convidado aí pela TOTVS para assumir um time novo. Então, eu cuido hoje na matriz da companhia do que a gente chama aqui de new names, né, ou seja, os novos negócios da companhia. Então, eu tenho um time que atua na matriz para atuar nos novos negócios da companhia. Então, um time grande, um time que tem gerentes, executivos, assistente de prospecção, com apoio de marketing, muita gente envolvida para trazer novos negócios a essa companhia que tanto cresce, né? Ela já é a maior empresa, ela já é a maior empresa do Brasil de tecnologia e da América Latina, né? Hoje a gente tem no Brasil mais de 50% de market share. E na América Latina, 33% de market share. Então, é uma grande empresa, mas que ainda cresce exponencialmente. E a gente está com esse desafio, tracionando esse time e já com muitos resultados. Então, um pouquinho da trajetória é isso, né? É aquele vendedor que começou lá atrás, de porta em porta, né? E que foi crescendo e que hoje está à frente com esse time aí, buscando os resultados que a companhia almeja. Sensacional, Antônio. O Antônio está sendo bastante comedido em contar a trajetória dele, porque é um cara
muito guerreiro, tem muita luta nessa história aí, ele tem uma grande jornada, tá contando um pedacinho aí da trajetória profissional. Mas, Antônio, eu vou puxar até esse gancho que tu acabou de trazer, né? Somos dois vendedores de nascença, de existência, e tu participou, né, dentro da venda já de tecnologia, como tu falou. O que tu percebeu de maior transformação da tecnologia na área comercial, na área de vendas? A gente sabe que tem, sei lá, automações, o jeito de fazer gestão de dados, muita coisa transformou. Mas dentro da tua jornada, teve uma virada de chave que, de repente, sabe, deu aquele boom, ou tu acha que isso foi gradual? Como é que foram as transformações? Eu acho assim, Larissa, que as transformações, elas nunca são tão grandes, elas são pequenas transformações e inovações que vão acontecendo no decorrer do tempo, né? Então, se você pegar o executivo de vendas ou o vendedor lá atrás, era aquele vendedor ainda de bloco de pedido, né? Que era o que falava muito, né? Eu ouvia pouco o seu cliente, tirava o pedido ali muito do que percebia que precisava, e hoje não, né? Hoje, eu costumo falar para o meu time todo que o vendedor de sucesso é aquele que é organizado, aquele que tem ferramenta e utiliza a metodologia. Hoje, né? Claro, aqui dentro da TOTVS nunca poderia ser diferente. Todo o processo de vendas nosso está ligado dentro de tecnologia. Então, desde quando entra um prospect na companhia, que vem ali talvez por um canal de marketing, de Google e assim por diante, esse prospect já está dentro de toda a tecnologia da companhia, de CRM, as etapas da venda já fazem parte da solução. Então, eu cadencio toda a venda por etapa dentro do software, né? Acompanhando isso com agendamentos, com organização. Então, eu acho que a tecnologia veio para agregar muito para esses vendedores. Então, por exemplo, a gente atua muito em distribuidores, que tem aquele RCA, né, o representante, que hoje já fazem tudo pelo smartphone, né? Ele tem acesso ali ao estoque da companhia, atualizou o preço, já atualiza para ele na hora, ele pode estar offline, porque ele consegue fazer pedido. Então, a gente vê que isso realmente é uma grande transformação, mas que ela veio acontecendo gradativo. Né? Aquelas primeiras empresas inovadoras, e aí você é piloto, está passando pelas coisas que o piloto te dá, mas isso veio gradativo hoje, praticamente todas as empresas, né? Foi abolida, o bloco de pedido. Né? E aqui na TOTVS, isso muito mais ainda por ser uma empresa de tecnologia. Tudo que a gente faz hoje no nosso processo de venda, ele está dentro das ferramentas. Então, o que é interessante? Você perguntou aí da transformação. Olha que legal. Antigamente a gente mandava currículo. Tem gente que ainda acha que tem que... E hoje as empresas, e a gente tem uma solução que faz isso aqui na TOTVS, a gente cata no LinkedIn. É isso aí. Tem uma automação, né? E a inteligência busca a informação do LinkedIn. A gente não analisa o currículo mais. A gente analisa o que ele tem de LinkedIn, de experiências que ele colocou ali, e etc. Olha só que transformação, né? A gente está acabando com o currículo formatado, que vem com os seus dados ali. Então, isso é uma transformação, né? Então, te respondendo, eu acho que isso foi gradativo, sim. Porém, a gente vive hoje já num mundo de tecnologia muito avançada dentro do time de vendas. Até aquele vendedor desorganizado, ele já não consegue mais. É isso aí. O painel de gestão à vista hoje traz. Então, quando eu vou fazer uma reunião com o meu time, o meu painel de gestão já vai trazer. Tem uma conta que você não movimentou ela, você tinha 3 dias para movimentar ela de uma etapa para outra e você não fez isso ainda. Então, ele não consegue mais fazer isso, porque o próprio sistema vai mostrar para ele onde está. Então, e não só para cobrar, né? Ajuda o time comercial. Então, o vendedor hoje, ele entende que isso ajuda ele. A organização dele, nas etapas, para ele saber quem são os clientes e prospects que ele está atuando. Então, acho que é isso, acho que é gradativo e a gente ainda tem muita coisa pela frente. Nossa, isso é legal, né? É isso aí. Nos outros episódios aqui a gente acabou entrando um pouco no assunto de inteligência artificial, que vem para gerar outra transformação, então, para jogar mais lenha na fogueira, né? E, Antônio, eu vou até puxar 2 ganchos aqui do que tu acabou de falar, né? 2 insights, na verdade, né? É sobre como a tecnologia, na verdade, aproxima as pessoas, né? Então, a gente ouve muito isso, né? De que a tecnologia acaba isolando, a gente perde a convivência.
e, na verdade, se usada de forma estratégica e de forma inteligente, olha só na área de vendas, né? A falta de contato com o cliente hoje se resolve com uma chamada de vídeo, uma conversa por WhatsApp, ligação, de forma muito fácil, tu consegue olhar a operação, se tem algum problema para ser resolvido, né? Tu faz uma chamada de vídeo, olha se esse for o caso. Então, muita aproximação. E outra que é como a gente pode evidenciar mais as coisas usando a tecnologia. Usando isso que tu acabou de falar, né? Olhando para a gestão à vista, olhando para dados em vendas, não depender mais da sorte, ou no caso do currículo, em que a gente adaptava o currículo de acordo com a vaga, para que aquela pessoa olhasse só o que o colaborador achava, né? O candidato achava que tinha interesse. Agora a gente consegue olhar mais para comportamento, olhar mais para trajetória, olhar para como aquela pessoa se comporta numa rede social. Então, olha a quantidade de cruzamento de dados aí que permite com que a gente cresça muito mais, né? Um exemplo simples, né, Larissa? Antigamente você mandava um contrato de software há 3, 4 anos atrás, tinha uma média de 50 páginas. E aí você mandava aquilo para o cliente, ele tinha que vistar todas as páginas e assinar grande parte delas. Hoje você manda um arquivo digital. Olha só. Ele só loga, né? Ele só põe a senha dele ali, de um D4Side, de outras empresas, e aí ali ele já assinou aquele contrato. Uhum. Então, olha como a tecnologia veio para facilitar isso, né? O próprio arquivo morto que a gente tinha de contratos assinados, impressos, né? Que a gente não tem mais. Então, eu acho que a tecnologia ela veio para trazer muita facilidade, cada vez mais. Tem aproximação, porque a aproximação é o que você falou, a gente está perto ao mesmo tempo que está longe, digamos assim. É isso aí. E isso viabilizou muitas coisas através da tecnologia. Muito bom. E a gente está falando aqui um pouco, falamos de currículo, né, de contratação, e isso também faz a gente ressaltar um ponto que é delicado, mas é em como a tecnologia acaba substituindo algumas posições dentro do mercado de trabalho, né? Então, muitas tarefas que antes eram puramente operacionais, hoje a gente pode substituir com tecnologia, da mesma forma em que outros cargos, outras posições têm surgido devido à demanda da tecnologia, né? A gente também baliza, né, o mercado de trabalho um pouco sobre isso. E dentro dessa jornada, Antônio, tu viu cargos sendo extintos, assim, dentro da tua realidade, ou que outros cargos estão demandando mais dentro da área de tecnologia? Imagino que vocês devem contratar, que é uma loucura de gente, né? Eu costumo brincar que a tecnologia só não conseguiu ainda mudar a mente para as pessoas para se prepararem melhor, né? O que falta hoje é candidato preparado, não tecnologia para trazer o candidato aqui para dentro, a gente tem inúmeras. Isso a gente consegue. Às vezes o que a gente não consegue é o skill necessário para aquela oportunidade, e aí vai muito pela realmente as pessoas buscarem, né, essa capacitação que a gente tanto fala. Mas é legal essa pergunta, e a gente tem um cliente aqui em São Paulo, que é o hotel que eu geralmente fico, e eles são muito preocupados com a limpeza das mesas e retirar os pratinhos. Então ficavam sempre 7, 8 pessoas no salão, que ficam retirando os pratinhos da mesa assim que a pessoa termina, para não ficar aquela coisa feia, né, de prato sujo. E essa semana eu estava lá e eles compraram agora um robô, né, que chama Bela, que é o nome da minha filha. Esse robô tem as baixelas nele, ele é de inteligência artificial, então ele fica rodando o salão para você pôr o seu pratinho. Ele para do seu lado e pede: poderia colocar o seu pratinho? E aí agora tem 2 pessoas lá, que é só para organizar o robô ali, para saber como faz, para tirar do robô e jogar lá para trás. Então vamos pensar nisso. A gente chegou a imaginar que até um garçom pode ter digamos, o emprego ameaçado. É verdade. Então, hoje já não tem mais, assim, quais as profissões. Se você pensar, precisa de um advogado, sempre vai precisar, mas hoje tem software que faz 90% do trabalho, só não vai lá para audiência. Então, o contador, a mesma coisa. É necessário? Sim, gente, sempre é. Mas aquele contador que está se capacitando para ajudar a empresa a ganhar fazendo melhores conexões, na verdade, para o cliente. Porque para fazer o processo, o software já faz. Então, isso aconteceu já, e a gente já vive isso hoje. Né? O Fórum Econômico Mundial diz que crianças até 7 anos hoje, acho que 65% da profissão ainda não existe. Então, os meus filhos, pode ser que a profissão que eles vão ser, ela nem exista ainda. Ela nem existe ainda. Então,
a gente tem que começar a analisar muito isso. E existem portais, Larissa, assim, no próprio Google, que eles trazem sempre as profissões de futuro, e a gente tem que estar atento a isso. Porque às vezes é a sua profissão, mas o que a sua profissão está fazendo de diferente? Então aqui, como a gente trabalha com tecnologia, tem que ser pessoas que conheçam de tecnologia. Mas isso também não é estudante, tá? Por exemplo, no time comercial, às vezes eu trago alguém que não tem perfil nenhum, nunca vendeu TI e tecnologia na vida. Ela tem todos os skills de comercial que eu preciso. Aí eu tenho que ter a responsabilidade de preparar essa pessoa naquilo que é o segmento de tecnologia. Né? Até porque no nosso negócio hoje, o profissional que mais se destaca não é o de TI. Olha só. É o profissional de negócio. Existe uma grande diferença de TI e de negócio. O TI, ele vai escovar bit mesmo, que a gente brinca aqui, que é dados. Extremamente necessário. Mas o profissional mais requisitado hoje é aquele que sabe o fluxo de uma empresa. Que conhece de negócio, que sabe como funciona todos os processos dentro de uma companhia, para que ele possa, evidentemente, ajudar os clientes. Ele compra o software também, e o time de TI hoje, eles têm que saber de negócio, porque ele vai implantar algo, ele tem que saber o que ele está fazendo. Isso a tecnologia não faz, né? Se colocar no lugar do outro, entender, olhar, ela vai fazer uma análise de banco de dados, né? Mas esse olhar puro sobre o que está acontecendo, isso depende de repertório, de análise, né? Que por isso é tão importante a capacitação constante. Né? Mais de 80% do custo fixo de uma companhia como a nossa é capital humano. Né? O nosso negócio são pessoas. É isso aí. Então, e a gente a TOTVS tem previsão de contratar mais de 1.000 pessoas esse ano, como aumento de quadro. Então, assim, é um crescimento acelerado, mas tem que ser dentro desses skills, né? Pessoas que conhecem de negócio, porque o que a gente quer, na verdade? Ajudar o cliente a crescer. Essa é a nossa função, ajudar o cliente a crescer. E para eu crescer, eu tenho que entender do negócio dele. Se eu for conversar com uma empresa de exportação, como o caso que vocês têm, eu tenho que saber de receita aduaneiro, eu tenho que saber de despachante, eu tenho que conhecer os processos de exportação. Porque senão, eu não passo nem segurança para você adquirir algo na nossa companhia. Então, isso hoje é o que a gente mais busca. E te respondendo, então, só complementando, eu acredito que existem muitas oportunidades, mas que as pessoas têm que estar atentas para aquelas oportunidades que estão surgindo. Porque pode ser que eu tenha que dar uma pivotada na minha carreira, ou pode ser que eu vou ter que, dentro da minha carreira, buscar uma nova profissionalização, uma nova forma de capacitação que vai me dar o up dentro desse cenário. Eu dei um exemplo bobo do garçom, mas pode acontecer em diversas áreas. Né? Eu adorei o exemplo quando eu vi o robô lá, eu olhei, tinha só 2 pessoas, e falei, opa, você imagina o que esse hotel economiza com menos 5 funcionários, que tem todo aquele questões de... E a gente fala isso, a tecnologia vai contra o emprego. Não, a tecnologia vai contra aquele que não está preparado. Aquele que não está preparado. Entendeu? Eu acho que o capital humano nunca vai ser suprido. Mas desde que eu esteja preparado para isso, entendeu? Muito bom, baita insight. E vamos lá, né? A gente está falando aqui de como a tecnologia transforma e molda a forma como a gente faz negócio, mas a gente acabou de levantar aqui nessa conversa que eu ressalto que é conversa na janela mesmo, a gente não monta o script, não alinha nada, mas insights vão saindo aqui, né? A gente falou sobre comportamento, sobre habilidade, sobre a falta de preparo das pessoas. E diante desse universo, Antônio, seja na área de negócios ou na área de vendas, que skills, né, que eu digo até soft skills mesmo, habilidades comportamentais, que são importantes, que são mais difíceis de identificar nas pessoas? O que tu percebe que as pessoas mais precisam desenvolver para lidar nesse novo mundo, né, dos negócios, da tecnologia e ainda não estão desenvolvendo? Tá, vou te dar um exemplo de como a gente faz recrutamento aqui na companhia. Boa. Na verdade, eu trouxe essa ideia que foi comprada pela companhia, a gente está fazendo assim em grande parte, que tem todo o trabalho ali de RH, de entrevistas, passa por um gerente. Depois, na decisão final, a gente chama a pessoa presencial. Então, isso é bacana. A gente faz tudo remoto, mas a última etapa é presencial. Porque tem que olhar no olho. Para isso, é uma decisão difícil, tanto para a companhia quanto para o profissional. A gente tem um colegiado, geralmente sou eu e mais 4 gerentes do meu time. E a gente tem várias perguntas de soft skill. Aí, nesse caso aqui, eu vou avaliar os soft. E eu avalio, assim,
sendo bem transparente, Larissa. Eu avalio energia, eu avalio atitude, eu avalio quais os sonhos e ambições. Por quê? Para trabalhar no meu time, que é alta performance, se não for ambicioso, tiver sonhos, ele vai sentir fora da lagoa, aquele peixe fora da lagoa. Então, eu tenho que avaliar isso, né? Tem uma perguntinha que eu faço, já deixo a dica para quem está nos ouvindo, porque isso dá insights muito legais, que eu pergunto, o porquê eu não devo te contratar? As pessoas falam assim, ninguém nunca me perguntou isso. Mas por que eu não devo te contratar? Aí a pessoa fala assim, teve uma, né, e ela foi contratada, que ela disse assim, porque eu vou querer o seu lugar. Isso é o que eu quero. Eu quero pessoas que queiram o meu lugar. Né? Acho que isso é liderança. É isso que a gente tem que buscar ser. Então, eu procuro, nessa etapa, eu não quero saber, lógico que eu sei a experiência dele, as empresas que ele trabalhou, mas eu vou muito em soft mesmo. Então, por que você se tornou vendedor? Se um cliente pede desconto na venda, o que você faz? Se no dia 20 do mês você identificou que você não vai bater a meta, o que você faz? Dentro disso, eu vou definindo quem é o perfil que eu preciso. Porque mediante as respostas, cada resposta que ele me dá, são 36 perguntas. Nós 5 damos uma pontuação de 0 a 10. No final, a gente para e fala qual foi a pontuação dessa pessoa, sua. De maior pontuação, geralmente, aos contratantes. Por quê? Porque todos nós, em colegiado, demos pontuações maiores para aquela pessoa, então, realmente, acho que ela está muito mais dentro do que a gente precisa. E a gente precisa fazer isso, tá, Larissa? Porque o currículo ele tem aceitado muita coisa. É isso aí. O LinkedIn aceita muita coisa. Então, a gente tem que, aqui no olho a olho, conhecer a pessoa. Então, o que eu estou buscando hoje? Estou buscando pessoas que tenham ambição, atitude, que conheçam de processo de vendas. É aquelas 3 linhas que a gente fala para vendedor de alta performance. A fome, a vontade de querer crescer e querer ganhar dinheiro. A segunda, a técnica. Então, eu sei a técnica de venda, né, que seja a metodologia ali de prospecção, demonstração, até negociação. E se eu tenho algo que para mim hoje é uma das coisas que eu mais avalio, chama-se inteligência emocional. Então, eu avalio essas 3 coisas no recrutamento, né? Depois, quando a pessoa está aqui do lado de dentro, é claro, ela vai passar por imersões e capacitações, e a gente vai acompanhando essa pessoa. Mas o que é legal da tecnologia, Larissa? É um pulo do gato. Eu consigo analisar o meu vendedor nos próximos 180 dias. Por quê? Eu tenho gestão de painel à vista disso. Então, o que acontece? Ele vai me dar lá, eu tenho... Muito mais previsibilidade, né? Muito mais, porque ele me dá, você tem tantos prospects hoje na sua carteira, os valores de proposta são esses, o ticket médio da companhia é esse, e a sua meta é essa. Hoje eu sei do meu time quem faz meta esse mês, daqui 90 dias e daqui 180 dias. Se eu já vejo que no trimestre ele não faz meta, plano de ação. Tem que nos ajudar até para um possível desligamento. Por que você desliga alguém? Não é só porque ele não fez, mas é porque ele não vai fazer e você consegue ver isso. Olha para mim, você tem aqui 500 mil de pipeline e sua meta é 1 milhão. Como é que você vai fazer? Você tem que ter um plano de ação, aí você acompanha o plano de ação. Então eu vou muito nessa linha, eu procuro acertar no soft skill a contratação, claro que ele vai chegar para mim já com toda a bagagem, o RH, fez filtros e tudo mais, claro. Mas eu vou olhar soft skill na contratação e depois eu vou acompanhar ele, o futuro dele, dentro da gestão de tecnologia. Muito bom, muito bom. E tu reforçou o que, na verdade, já é muito claro, né? Que a falta de preparo das pessoas vai ficando cada vez mais evidenciada, né? Então, antes, quando a gente tinha tanto espaço para trabalhos só puramente operacionais, sem nenhum tipo de raciocínio, e é como tu falou, quando a gente fala operacional, não é que, sei lá, ensacolar alguma coisa, limpar alguma coisa, ou trabalhos assim que não exijam alguma estratégia ou alguma análise, vão deixar de existir. Mas sempre que forem feitos com algum diferencial humano, eles vão somar a tecnologia, eles vão apoiar, né? Então, da mesma forma, um garçom que faz um atendimento diferente, obviamente, é totalmente diferente. É isso que a gente está querendo dizer, né? Então, um vendedor que não usa um plano de ação, que não é organizado, vai ficar cada vez mais evidente a falta de resultado. Ou como essa pessoa atinge resultado, a tecnologia deixa muito mais claro para todo mundo, né? Claro, e a gente tem que aprender, Larissa, eu estou tentando fazer isso, quem são
os melhores do seu time? Como que você multiplica? Então, o que a gente tem tentado fazer? Os novatos que chegam, eles têm que ficar um tempo bastante com os melhores. E no sentido assim, tem alguém fazendo isso bem, melhor do que eu? Então, eu vou escutar e vou aprender com essa pessoa. Então, a gente tem tentado replicar os sêniors da companhia em quem está chegando. E é uma replicação. O sênior tem que ter agenda com essas pessoas. Ele leva junto nas agendas dele, ele está junto nas agendas do novato, né? É lógico que ele tem benefícios também por isso, mas é no sentido de replicar. Cara, esse cara faz um trabalho da forma que a gente precisa. Então, vamos tentar replicar o que ele está fazendo. Acho que é legal, né? Só que para isso acontecer, a pessoa tem que querer. O que eu falo que eu avalio muito é a atitude, a ambição, a vontade, o sonho. Porque se ela não quer, aí tudo se torna mais difícil, né? Eu brinco que quando tem gente que chega para entrevista comigo aqui, que o currículo tem 3 páginas, que já trabalhou em multinacional, e que você olha e fala assim, da onde saiu, né? Você não dá conta do nosso trabalho. Ela não tem skill. Às vezes ela já senta com o ombro para baixo, assim, sabe aquela energia baixa. Eu digo assim, né? Anda arrastando o chinelo, sabe? Pede para a pessoa dar uma atravessada na sala. Andou arrastando o chinelo, já era. Exato. Eu sempre falei isso também. Por quê? Porque, cara, é energia, né? A sua avaliação é como que esse cara está na frente do cliente. Com essa baixa energia, ele não vai conseguir. E o que as pessoas entendem errado também, Lani, é que às vezes pensam que o bom comercial é o extrovertido. Eu não acredito que é o extrovertido e nem o introvertido. Estão se falando muito do ambivertido. O que é isso? É o que tem equilíbrio. Porque muito extrovertido, ele fica chato. Ele brinca demais, ele fala muito, né? E a gente sabe que o vendedor que fala mais, por isso que a gente tem uma boca e duas orelhas. Né? É o que escuta mais. Então, para mim, é o cara que sabe equilibrar. Eu não tenho que ser nem extrovertido, nem introvertido. Eu tenho que entender o meu cliente. Só que eu tenho que ter energia. Eu tenho que estar disposto. Eu tenho que saber que aquilo ali vai acontecer. Então, hoje, Larissa, eu avalio isso tanto na contratação quanto quem está aqui dentro. Eu tenho muita gente. Eu tenho gente que aqui tem 15 anos de companhia. E eu tenho 8 meses. Estar com essas pessoas também. Eu vou ver se essas pessoas querem continuar na companhia. Então... tem gente que acha que o vendedor não tem que estudar, né? Então, aqui a gente tem grupo de estudo e a gente tem que fazer, né? Treinamento aqui no meu time, ele acontece praticamente semanalmente, ele é presencial, a gente está sempre chamando pessoas e é obrigatório. E é obrigatório, a pessoa tem que vir. Por quê? Porque a gente sabe que isso é o que funciona. A gente precisa capacitar. Tu acabou de falar, né? A falta que a gente sente no mercado, a gente vai educar o mercado porque a gente precisa, né? Não tem como só terceirizar, né? Muito bom. E às vezes as empresas pensam assim, mas eu vou capacitar e depois o cara vai para a concorrência. As coisas às vezes vão ser assim. Você prefere ter um time capacitado aqui dentro e quem quer ficar está, ou você prefere ter um time capacitado para não ir para a concorrência? Não, e que custa caro demais, né, Antônio? Ter uma pessoa não performando dentro do time, uma pessoa, enfim, despreparada dentro do negócio, dentro da equipe, custa muito caro. É melhor preparar. Se ela sair, sai preparada, né? Mas enquanto estiver aqui dentro, tem que estar trazendo resultado também, né? Tem que estar evoluindo, né? E quando você tem time, isso é uma coisa que a gente tem falado muito aqui. Porque todo vendedor hoje é medido por indicadores. Tem coisas que a TI também, ela nos ajuda muito, mas ela vai trazer indicadores. Então pensa comigo, Larissa. Se você é um atacante de futebol e a outra pessoa é o zagueiro. O indicador do zagueiro, para ele ganhar dinheiro, é não tomar gols. E o do atacante é fazer gols. É o indicador para ele ganhar dinheiro. Só que é melhor para o atacante ganhar o jogo, perder o jogo de 5-4 ou ganhar o jogo de 1-0? É isso aí. Ele é pago por gols. Ele paga por gols, isso aí. É melhor ele perder o jogo, tendo ou melhor ganhar de 1-0. E o que a gente tem entrado aqui dentro, que a gente tem que ganhar o jogo. E quando está nos 45 minutos do segundo tempo, o zagueiro vai lá para a área para tentar fazer gol. E o zagueiro vai voltar para defender. Isso é o time. Aí você deixa de ser individualista e você começa a tracionar a equipe com muito mais diferencial para o mercado. Até mesmo para continuar com a gente e ter essa cultura para não perder para o mercado. Muito bom, muito bom. Cara, olha só, né? Olha quem está ouvindo a gente, né? É um podcast para a gente falar sobre
como a tecnologia impacta na forma como a gente faz negócios, e a gente está aqui falando sobre a importância de se desenvolver, de estar preparado para esse novo mercado, né? Então, quem está aí ouvindo, assistindo, pegar esses insights que são extremamente valiosos. E vamos lá, mais uma curiosidade que eu tenho, né? O Antônio está aí, à frente de uma grande equipe dentro da TOTVS, que é uma grande empresa, e na verdade a TOTVS tem soluções para muitos segmentos e muitas realidades, né? Eu já estive numa visita presencial lá com o Antônio, tem soluções para serviço, para produto, varejo, indústria, enfim, ferramenta, software, um bocado de coisa. E como tu avalia, Antônio, né? Talvez tu tenha até algum case aí para compartilhar com a gente da transformação em algum segmento, em algum cliente que aconteceu por meio da tecnologia, né? Seja nos resultados ou na forma de fazer negócios. Legal, boa pergunta, Larissa. E a gente tem inúmeros cases, né? Mas acho que tem um muito forte que pra gente aqui é case, a gente fala, isso aconteceu, esse case é de no máximo uns 4 meses atrás. Então, ele é bem recente. Nós temos um cliente que é a Ambev, né? Então, acho que a Ambev todo mundo conhece. E a Ambev, em sua pesquisa de marketing, né? Então, todas as empresas fazem pesquisa de marketing, né? Todas. A pesquisa de marketing, ela vem de pesquisa de mercado. Nem todas, né? Vamos falar assim, né? Nem todas. Deveria, né? Todas deveriam, né? Pô, tem gente vendendo na sorte ainda, não tem todo mundo fazendo pesquisa de marketing. Exatamente. E a TOTVS, ela tem uma tecnologia, uma empresa, né, que chama Teio, é uma empresa que a TOTVS adquiriu já há algum tempo. E essa empresa, ela trabalha com a ciência de dados. Então, ela faz toda a parte de digital commerce ali. Então, ela capta o cookies, né? Aquele cookies que quando você entra no site, ela capta ali e ela capta suas informações, né? E hoje você consegue captar muitas coisas ali. Até score financeiro da pessoa você consegue captar. E a gente fez um projeto piloto para a Ambev, depois a gente assinou um contrato gigantesco. Por quê? Na pesquisa de mercado deles, as pessoas que bebiam Stella eram as mulheres, né? Mulher gosta de Stella, a cerveja Stella, sempre pediam. Eram mulheres de 33 a 39 anos. Então, isso é uma pesquisa de marketing nacional que trazia esse nicho para o produto Stella. Quando a gente fez o projeto e a gente entrou com essa parte de digital commerce, que foi entendendo os dados de todas as plataformas da Ambev, identificou-se através de dados, aí são coisas reais, que quem consome Stella são homens de 36 a 42 anos. Então você imagina a transformação que é dentro de uma companhia como a Ambev, de saber que o seu produto sempre, a pesquisa de mercado trouxe que era aqui as mulheres dessa idade, e que agora por dados reais, você descobre que são os homens. O que isso impacta numa companhia, o que isso impacta nas ações de marketing, nas propagandas, em tudo que ela vai fazer. Isso é tão engraçado que eu nunca tinha recebido um patrocinado da Stella e eu comecei a receber no meu celular. Olha só, uma mudança gigantesca. Uma mudança gigantesca, e que agora, se fez isso com a Stella, ela vai fazer com todos os produtos. Então, acho que, olha a transformação que a tecnologia trouxe para esse cliente. Vou citar mais um exemplo dessa mesma solução que a gente tem, que é uma marca de calças femininas, bem grande, que agora, quando você entra no site, ela consegue puxar o score, uma noção de score, de faixa de renda daquela pessoa, e as calças que abrem na vitrine do e-commerce já é dentro dos valores que você tem condições de comprar. Se você tem uma renda maior, vai aparecer uma calça lá de R$400. Se você tem renda mais baixa, vai aparecer todas as calças de R$100. Então, olha como a gente está conseguindo fazer a tecnologia trazer essa realidade, mesmo porque nós estamos falando de dados. Isso aqui não é dado, né? Eu consigo saber quem está entrando ali para ver o meu produto. E, evidentemente, eu colocar ações que possam impactar aquele nicho. E hoje, né, as empresas investem milhões e bilhões no marketing digital, considerando se é masculino, feminino, se é idade, se é criança, se é mais velho, tudo esse mundo hoje, né, de inteligência. E se você sabe, então, que quem consome o seu produto é esse nicho de idade, você vai atingir com muito mais facilidade. Então, imagina, antes a gente, pensando agora até em rede social, em marketing digital, antes a gente não tinha isso. Antes você tinha que fazer uma propaganda ali na TV, que atingia da criança ao mais velho, e às vezes seu produto era para 30 anos. Você tinha que fazer para todos.
hoje você faz específico para aquele público que consome o seu produto. Eu acho que esse case, para a gente, assim, tem vários, mas esses, assim, que eu acho que são muito impactantes, que eles transformam uma empresa, né? E não é de um segmento específico, né? Porque é o poder de tomada de decisão, né? Isso serve para qualquer realidade, né? Varejo, indústria, serviço, produto, o que for. É assertividade na tomada de decisão, que a gente não precisa mais decidir no achismo, baseado em opinião, né? No senso comum, é olhar para dados e cruzar dados, usar a tecnologia para cruzar esses dados. Isso aí que eu acho muito valioso, que hoje é muito mais fácil, né? Porque números por números, né, Antônio, dados por dados, a gente pode acessar, mas o sucesso disso, né, tá em a gente fazer cruzamentos certos, né, fazer cruzamentos, é isso? Estou falando certo essa palavra? Será? Sim. Cruzamento correto desses dados para tomada de decisão. E quando você pega, vamos pensar hoje, dentro da TOTVS hoje, né, ela é uma empresa que a gente fala, a gente tem 3 dimensões aqui dentro. Uma é a dimensão de gestão, então, tudo que é focado no software de gestão, nos RPs, está ali dentro. A outra dimensão está dentro, que a gente chama aqui de business performance, que tem solução como essa que eu citei da Ambev, e ali tem soluções de e-commerce, RD Station, que é uma empresa da companhia, e por aí vai. E você tem uma terceira dimensão, que a gente chama de TechFin. A palavra da vez era fintech, mas nós não somos uma financeira, nós somos uma empresa de tecnologia. Só que hoje, né, até pela joint venture que a gente tem com grandes bancos e coisas que a TOTVS tem, você imagina hoje que eu tenho um cliente, não vou citar o nome aqui desse cliente, mas ele é um cliente que ele usa a plataforma da TOTVS. E o que ele faz agora? Eu tenho toda a parte financeira para ele, então a TOTVS também tem grana, nós estamos falando de grana, que faz um consignado para o colaborador dele. E ele solicita isso dentro do sistema da TOTVS. Olha, eu quero ter o consignado da TOTVS. Ou eu quero ter dinheiro com o meu capital de giro. Dentro da solução, ele já consegue ver a taxa de juros, pedir o dinheiro e depositar na conta. Então, olha a facilidade que as empresas de tecnologia agora, posso falar disso como exclusividade, que só a TOTVS tem isso, mas hoje você está dentro de uma companhia, de uma empresa, que você atua na gestão dela com o software, mas que agora, se ele tem necessidade de crédito, é a empresa de tecnologia. Se ele tem necessidade de outras plataformas, é a empresa que está atendendo ele ali na gestão. E isso traz uma facilidade muito grande. Imagina, com um clique eu consigo pegar dinheiro emprestado. Né? Dentro da própria solução. E o que a gente quer com isso, né? A gente quer ter um ecossistema para o nosso cliente que ele puxa por tudo, que ele saiba que esse ecossistema TOTVS permite para ele todas essas possibilidades. Então, acho que a tecnologia vem para isso, vem para agregar muito para as empresas. As empresas sabem que elas vão crescer utilizando a tecnologia. Isso é o que a gente quer. Muito bom. Quantos cases aí, muitos insights. E quem ainda não usa, né, tecnologia para fazer análise de dados aí, olha, tá perdendo muito tempo. E, Antônio, vamos lá, né? A gente está se encaminhando para o final, mas eu ainda queria saber de ti quais as perspectivas, né? Porque quem fala quando a gente fala de tecnologia, a gente já falou sobre isso no começo, né? Tem muito mais previsibilidade. E o que tu vê como oportunidade, como perspectiva para esse ano, para os próximos anos, ou tendências? Legal, Lara. Eu acho que as tendências que vão vir, uma tendência muito forte, e aqui nós chamamos de HXM, que a gente chama de experiência do colaborador. Então, para mim hoje, na minha visão, essa é a maior tendência que nós estamos falando de pessoas, né? O que faz as empresas crescerem são as pessoas. Aqui na TOTVS a gente tem um mote que a gente fala que a gente tem gente boa que é boa gente. É isso que a gente quer aqui dentro. E a gente quer ter a experiência do colaborador. É ele saber que ele pode chegar aqui e que ele vai ter uma cultura que respeita, né? Uma cultura que vai conduzir ele para ele crescer aqui dentro. Então, as pessoas sabem que chegando aqui ela tem oportunidades de crescimento, né? E ela sabe que está numa empresa que tá pensando como time. E hoje existem muitas tecnologias dentro, eu não estou falando só de TOTVS, tá? Aí são inúmeras ferramentas que a gente pode falar, mas que dentro dessa parte de capital humano, elas podem agregar muito para os times, né?
desde ações, assim, a gente tem gamificação aqui dentro da TOTOS, né? Que a gente gera gamificação para as pessoas se capacitarem mais, e aí as pessoas, elas têm prêmios, o prêmio vai para o LinkedIn, ela tem um café com o presidente para premiar o cara que se capacitou e através da gamificação aprendeu muito, sabe? Para mim hoje, tendência para, agora estou falando interno das empresas, né? Eu acho que todo mundo deve investir nessa parte de capital humano. E aí está ligado à capacitação, a tudo. Mas principalmente a duas coisas, cultura e propósito. As pessoas têm que estar ligadas ao propósito da sua empresa. Né? A gente tem falado muito, a gente quer crescer com a companhia, mas a gente quer primeiro que o nosso colaborador cresça. Olha que interessante. Isso vem primeiro, quando o nosso presidente foi falar na convenção esse ano. Antes da companhia crescer, eu quero primeiro que vocês cresçam. Porque a companhia crescer vai ser uma consequência. Né? Se os colaboradores crescerem, a companhia vai crescer. É isso aí. Né? Até porque uma pessoa, ela não é escalável da mesma forma que uma empresa é. E uma empresa só se torna escalável a partir do momento que tem pessoas que crescem, né? Que cada indivíduo crescendo, o todo fica muito forte. Então, a gente precisa fazer essas pessoas se desenvolverem, né? E aí a empresa crescer é uma consequência disso. Exatamente. E agora, pensando no mercado, eu sou muito assim, sabe, Larissa? Eu viro a chave muito rápido. Então, assim, não falando de política, mas, assim, muita gente preocupada, mudança do governo, como vai ser. Eu já virei essa chave. Não estou preocupado quem está lá no governo. Lógico que a gente pensa no país, mas não estou preocupado. A questão é, aonde vai crescer agora? Então, assim, a gente já direcionou os nossos times para muitas coisas como projeto de habitações, assim, construtoras de imóveis, porque a gente sabe que vai ter liberação de crédito para baixa renda, a gente sabe que vai liberar crédito para educação, então a gente está focando muito em faculdades. Então, eu acho que a gente tem que entender o momento e para onde vai concentrar a grana. E ali, né, você começa a traçar o plano. Por isso que você falou uma frase muito importante, que é: quem não tem hoje análise de dados, quem não acompanha isso, dados está ligado a isso. É isso aí. Como que eu acompanho isso? O que a gente vendeu em dezembro e janeiro? Olha os segmentos que mais venderam. Os subsegmentos que mais venderam. E o que recaiu? Cara, que caiu muito. Esse mercado aqui não tá liberando verba. Vamos continuar batendo cabeça aqui? Não. Vamos tentar procurar a tendência. Então, eu acho que tem muita coisa, se tem duas aqui, educação e essa parte de construtoras, porque eu acredito muito. Para a gente aqui, isso já está dando sinais. Né? O maior contrato vendido nosso agora em dezembro foi uma universidade. O contrato da companhia. Da companhia. Então, a gente tem que começar a avaliar por que está tendo essas questões. Aonde o mercado está mais tendencioso? Porque se eu ficar lá, eu falo da síndrome de Gabriela, sabe? Eu sempre fiz assim, eu nasci assim, cresci assim, vou continuar fazendo. Me desculpa, você que está me ouvindo, mas o seu negócio tem uma tendência a cair. Ficar obsoleto muito rápido, claro. O que a gente tem falado muito aqui na companhia é: o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. É isso. O que nós vamos fazer de diferente? O que a gente vai pensar de diferente? Né? Eu vou fazer uma Call Blitz, a gente fez uma Call Blitz aqui que nos deu muito resultado. Pensamos diferente. E outra, vocês estão ouvindo, se você é um empresário ou líder de pessoas, coloque o seu time para pensar juntos. E às vezes é o time, né? Eu brinco muito a historinha lá, muito famosa, que diz que o ex-presidente dos Estados Unidos foi visitar a NASA, e aí tinha um cara limpando o chão, aí perguntou para ele: o que você faz aqui? Ele disse assim: eu ajudo a levar o homem para a Lua. Isso é propósito. Eu pergunto pro meu time: o que você faz aqui? Engraçado, né? E tem história que a gente já ouviu tantas vezes, eu ouço de novo e olha só que eu ainda fico arrepiada de ouvir. Porque é isso. Eu pergunto pro meu time: o que vocês fazem aqui? A gente está aqui para fazer a TOTOS vencer. A gente está aqui para o time vencer. Eu não sou venda. O que você faz aqui, né? Eu sou executivo comercial que atua no segmento. Não, eu estou aqui para fazer a TOTOS vencer. Se precisar ir para a zaga, eu vou. Se precisar atacar, eu vou. Se precisar, nós vamos fazer acontecer. E eu vejo... perdão, Antônio, se eu te interromper. Não, pode falar. Que é um grande problema que a gente tem em contratação, principalmente porque tu falou disso como tendência, eu estou trazendo esse ponto, que é contratar a pessoa por uma tarefa e depois tu querer que essa pessoa se engaje com um propósito. Então,
Tu contrata a pessoa, cara, tu vai ter que fazer ligação, tu vai ter que preencher o CRM, tu vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, a pessoa ansiosa para trabalhar, beleza, beleza, beleza. Aí passa 2 meses, obviamente, aquele fogo esfria, poxa, essa pessoa não se engaja com o nosso propósito, com a nossa cultura, não se engaja com o time, não foi passado nada disso para ela, né? Então é um cuidado super importante, por isso que tu falou como é importante essa jornada do colaborador. E a gente respira propósito, Larissa. A gente fala disso semanalmente, a gente fala disso em reuniões nacionais, a gente falou hoje na reunião nacional, a gente está sempre falando disso, sabe? Porque isso é extremamente importante para a empresa. Uhum. A gente precisa falar disso, porque é o propósito que vai levar para frente, né? Você está falando de tendência, né? Eu lembrei de uma coisa que é muito interessante. O ano passado bombou algo chamado metaverso. É verdade. E aí as empresas saíram montando time, contratando. Isso. O que está acontecendo agora? As multinacionais mandando todo mundo embora, e principalmente de metaverso. Não tem mais área de metaverso dentro das companhias. Uhum. Então, é lógico que você tem que arriscar, mas tem que saber onde está arriscando também. O que está muito tendencioso? Quem está ainda investindo em metaverso, desculpa dizer, mas não é uma coisa que não foi. Uhum. Não sei se vai voltar isso no futuro, diferente, e vai. Ainda percebeu que o ser humano ainda tem algum bloqueio com isso. Então não é toda tecnologia que vai dar certo. Uhum. É importante, tem tecnologia que não vai dar certo. Por outro lado, a gente nunca se via andando de Uber, né? Achava aquilo louco, porque hoje é uma coisa normal. Aqui em São Paulo, tem uma empresa chamada Turbi aqui, que você pega o carro na rua ali, abre o carro com o aplicativo e você loga o carro por hora. Então, são coisas que a gente vai vendo de tendência. Outra coisa que você perguntou de tendência, independente do produto e serviço que cada um aqui venda, né? Acho que está ligado, mas é saúde. Uhum. A gente tem focado muito no segmento de falar de alimentação saudável, parte de nutrição, né? O consumo disso aumentou muito e cresce. A gente está fazendo uma pesquisa disso para pôr ações sobre isso, e a gente tem hoje 15% da população que se declara vegana. Nós estamos falando de 30 milhões de pessoas. Olha só. Tem uma baita oportunidade aí. Uhum. Né? Eu tenho um amigo que está fazendo sorvete de inhame agora, né? Até fazendo um jabá para ele aqui, chama Iamo, a empresa dele. Uhum. Que ele já está, sei lá, ele deve ter mais de 300 pontos de vendas hoje. Em supermercados, em delicatessen, tudo com sorvete de inhame. E olha, oportunidade, a gente fala de oceano azul, né? A pessoa, o visionário hoje, ele é visionário baseado em dados, né? Então, antes o visionário era aqui, né? Poxa, acho que aqui, acho que lá, vou arriscar aqui. Hoje a gente não precisa mais disso, né? A gente olha para dados, percebe, poxa, está crescendo o número de veganos, está crescendo busca por saúde, está crescendo a tendência de educar colaboradores, está crescendo, tem oportunidade, né? Não é achismo. Mas o que eu vendo? Eu vendo móveis, então começa a pensar móveis que dá certo para essas empresas. Tem que ser mais colorido, tem que ser mais verde, tem que ser um formato diferente. Acho que tudo que a gente vende pode estar ligado a isso. É só a gente ver o que está crescendo. Vou dar mais um exemplo aqui de pesquisa. Mercado pet. Então, a pandemia trouxe muito isso, né? As pessoas que moravam sozinhas saíram comprando 2, 3 cachorros, gato, e foi colocando. E ninguém se desfaz de animal, né? Ali virou da família. O custo hoje com o pet, ele é gigante. Eu sei porque eu tenho, então eu sei que gasta. E a gente tem uma pesquisa de mercado aqui, que a gente está fazendo sobre isso. Cresce muito. Então, o que eu posso fazer dentro do meu segmento que pode atingir, que pode atuar dentro do pet? Eu acho que é isso, sabe, Yara? É dados, trazer a tendência e eu começar a pensar meu negócio para atingir na tendência. Sensacional. Sensacional, sério. Quem ouvir esse podcast aqui, eu estou anotando em paralelo aqui, o Antônio está falando, eu já estou pegando vários insights para cá. Muito bom. Eu acho que a gente tem que entender através de dados, e se você não tem condição de ter dados disso ainda, você tem que ter alguma pesquisa que possa te trazer, né? Eu brinco assim, eu tenho um primo que ele fazia uniforme da pandemia, ele foi o primeiro a ter coragem de comprar uma máquina de máscara, e aí ele fechou contato com o Exército, com os 10 maiores hospitais em Rio Grande do Sul. Então, e ele fazia uniforme, tinha 30 funcionários, foi para 100 e poucos funcionários em 2 meses. Então, as oportunidades, elas estão aí. A gente precisa saber agora o que está tendenciando, né? Falando de 4, 5 aqui.
está tendencioso, está crescendo, é um mercado que cresce muito. Então, a gente precisa ter. E também aquilo que não está crescendo, começa a avaliar, minha venda caiu aqui nesse segmento. O que será que aconteceu? Vamos tentar mudar alguma coisa? Eu acho que é aí que está o sucesso das empresas. Muito bom, Antônio. Nossa, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, que foi um bate-papo riquíssimo, riquíssimo. Eu sempre me surpreendo em cada episódio, porque a gente sempre combina um tema, mas não alinha o que vai sair, né? E eu sempre me surpreendo, foi muito bom de verdade essa conversa. É a conversa na janela mesmo, né? É literalmente a conversa na janela. E eu vou pedir também para tu deixar os teus canais de contato para quem quiser, a gente deixa na descrição também, mas para quem quiser te acompanhar, te seguir, ver o teu trabalho. Legal. No Instagram eu tô como Antônio C.R. Júnior, né? C.R. Júnior. No LinkedIn, Antônio César Ribeiro Júnior, se jogar lá Antônio Ribeiro, Antônio Júnior e colocar TOTS, possivelmente vai aparecer. Então, estou nesses canais aí, a gente às vezes fala um pouquinho ali de algumas dicas também, publica algumas coisas legais. Bom, é um prazer ter vocês ali comigo. Que legal. Antônio, muitíssimo obrigada pela tua entrega, por essa troca nesse bate-papo aqui, foi muito bom. Tenho certeza que entregamos, né, através da tua jornada também, da tua experiência, muito valor para quem vai acompanhar esse episódio. Super obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço, Lari. Assim, prazer estar aqui com você, pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que levar aquilo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que levar mesmo e contribuir. Já deixo aqui, quem quiser me chamar nas redes sociais aí, que quiser bater um papo, quiser me ligar, totalmente acessível, né? A Larissa sabe disso aí, o que precisar. Estou à disposição. Estou vivendo uma dificuldade aqui, como que você tem feito aí? Eu acho essas trocas riquíssimas. É isso aí. E sou uma pessoa totalmente de conexão, então, por favor, estou à disposição de todos vocês. Obrigado, agradeço mais uma vez e conte comigo. Um abraço. Vamos, sucesso. Tchau, tchau. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.